Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora. Meu nome é Aline, eu vou estar fazendo a abertura de hoje e eu vou estar utilizando o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito de Neio Lúcio. Nós vamos estar usando a lição de número 35. A beleza desse livro, como de grande parte da literatura espírita, é que ele narra muito sobre a caminhada de Jesus, quando Jesus ainda caminhava com os discípulos. E as lições, elas são extremamente atuais, apesar de terem se passado há mais de 2000 anos atrás. E essa de número 35 não fica atrás. Então, de acordo com o que eu for lendo, eu gostaria que vocês fizessem a ponte do que acontece hoje em dia, de como estamos vivendo hoje em dia. Sem críticas, nem a si próprio e nem ao coleguinha, porque todos estamos no mesmo barco. Posições são diferentes. Tem o capitão do barco, que é Jesus, que é o nosso modelo e guia. Lição de número 35, a necessidade do entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores por eles convidado a pagamentos responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jacó possuiu singulares disposições para o serviço da compreensão e da bondade. E talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava dos maus tratos que recebia na praça pública, saiu paciente, em companhia dos discípulos, pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosamente. Não andaram muito tempo e viram aí cair no solo, rolando de dor violenta, provocando o socorro geral. Não andando muito tempo e viram-no caindo ao solo, rolando de dor violenta, provocando o socorro geral. Então o homem que tinha sido rude com eles caiu, sentindo dores horrorosas. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram de frente por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Mais uma vez, o que eu havia pedido a vocês foi: traga a lição para o dia atual. Você é o que consola ou você é o que murmura diante aos acontecimentos do dia? Você é o que observa que aquele que te atacou pode estar passando pelas dores mortais? Ou você é o que murmura? Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos e, quando a estranha personagem acalçou-lhe o domicílio que lhe era próprio,
repararam que compacto grupo de pessoas chorosas aguardavam-o. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar a filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. O que será que ele falou com esse discípulo? Nessas situações, o que faríamos? Eu tenho certeza que com a elevação moral que eu tenho hoje, eu com certeza reagiria a várias dessas investidas que eu iria talvez ver como investidas. É muito importante sermos honestos e percebermos aonde estamos moralmente, porque é só assim que poderemos então sublimar aquilo que ainda existe dentro de nós, que é necessário ser sublimado. Voltando à lição, como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressão de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece na estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Que lição! Aquele que te agride precisa de quê? Quem se dispõe a dizer? Alguém tem alguma sugestão? Prece, ajuda, compaixão. Por mais que às vezes não tenhamos vontade de ter compaixão por aquela pessoa, pelo menos proferiremos uma prece. Ah, mas a prece não é de coração, mas é aí que começa. Mesmo que se não seja de coração, é melhor você falar uma prece que não é de coração do que uma injúria. E contemplando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Que coisa linda! Sois touro ou está em transição para anjos? Eu espero estar em transição para anjo, porém ainda tenho os chifres afiados. Tenho plena certeza disso. No entanto, não sou orgulhosa dos meus chifres afiados. Cultivo as pequenas asas que crescem muito mais devagar do que eu esperava que elas crescessem. Às vezes as observo, penso, nossa, mas está indo devagar.
É trabalho diário, todos os dias. Temos que colocar em prática. Estejamos acordados a partir do momento que saímos de casa. Não convivemos com anjos. Não podemos esperar que o próximo seja para conosco o que não somos para com o próximo. Eu não sou um ser agradável a todos os momentos. De maneira alguma. Eu tenho certeza disso. Mas muitas vezes eu espero que os outros sejam agradáveis comigo a todos os momentos. Eu tenho que estar me relembrando todas as horas. Daí Jesus continua. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada, todavia raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado o caminho do matadouro. Trazendo esse pensamento, eu gostaria que todos levassem para casa e refletissem sobre isso que Jesus nos ensina. Levando os nossos pensamentos aos céus, trazendo a imagem do Divino Mestre Jesus, juntamente com o nosso amigo guardião, gostaríamos de agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui. E quando eu digo aqui, Senhor, eu não digo aqui, não somente apenas nesse lugar, mas presentes, vivos, respirando, encarnados na escola da vida. Pai querido, amado e benevolente, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Neste mundo que às vezes pensamos que é um mundo louco, mas que é um mundo de pessoas doentes, é um hospital onde todos podemos contribuir para a cura um dos outros. Obrigada, Jesus. Sois o comandante deste barco. E por isso, Pai, que nos recusamos a entrar no torvelinho da loucura, da falta de fé, da falta de amor ao próximo. Sabemos e temos a certeza plena e absoluta que o mar turbulento, não nos afetará, porque Tu sois o comandante deste barco. Fica conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos do Espírito e o nosso coração, para que possamos aplicar todas essas lições de hoje no nosso dia a dia. Que assim seja. Livro dos Espíritos hoje é com o nosso querido Luiz e o Evangelho é com o outro Luiz. Dobradinha. Bom dia a todos. Entrou um velho, agora depois que sai o velho, entra um novo. Vocês vão ver a diferença. Bom, nós estamos com o Livro dos Espíritos e nós vamos dar continuidade ao estudo. Como sempre, nós dizemos que o Livro dos Espíritos, como foi a base fundamental da doutrina espírita, que nos trouxe a capacidade de perceber o quanto é importante conhecer fatos que vai mudar a nossa maneira de pensar. Porque o Livro dos Espíritos ele vai dar uma ideia da conjunção dos dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. E é nesse contexto que Kardec sempre trabalhou, sempre buscou, através das obras, o que é importante no nosso caminhar. Não é? Como nós somos seres perecíveis durante a carne, diante da carne, mas do espírito não, ele é imperecível. Ele não morre. Depois que Deus criou a nós espíritos, nós não vamos desligar nunca essa máquina espiritual. Mas o corpo físico ele vai ser desligado em qualquer momento. Né? As nossas células vão
acabando o combustível e o espírito se liberta. Por isso que, quando nós tratamos a respeito de lei do progresso, que está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Kardec sempre faz um questionamento a esses espíritos que faz parte da codificação, porque eles são o início de tudo. E Kardec veio compilar aquilo de resposta que ele estava dando quando Kardec fazia as suas perguntas. Perguntas coerentes. Sempre foi coerente. Né? E os espíritos dessa codificação, eles sempre davam respostas que nos faz pensar, como Cristo sempre fez. Né? Já observaram que Jesus nunca respondeu diretamente uma pergunta que alguém lhe fazia? Todas as vezes no Evangelho nós vamos buscar alguma coisa que ele vai dar a resposta exata, para que ele... Não, é tudo mastigadinho para você. Não, ele sempre fala assim, e você? O que já conhece? Então faça o mesmo. Então vai fazer o que você já conhece. Agora o que nós estamos dando para você é para que você raciocine e veja que você pode crescer também em cima do que eu estou passando para vocês. Assim foi o Cristo, sempre. Se nós perguntarmos algo para ele vai assim, você já tem resposta dentro de você. Não tem? Todos nós temos, mas muitas vezes ficamos com medo de executar. Pois bem, assim é esses espíritos superiores que nos trazem respostas que nos faz questionar. Por isso, se aqui estamos, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, vamos questionar. Se alguma coisa que vocês tiverem para contribuir dentro do fato, vamos levantar a mão e vamos estudar juntos. Vamos lá? Então vamos. A questão que nos cabe hoje a desenvolver é a 784. Então ele vai falando, esse tópico fala a respeito do progresso material e o progresso progresso moral. E fala da degeneração humana, do mal e tudo mais. E Kardec, como foi sempre questionador, ele fez essa seguinte questão. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? O que nós achamos hoje? Sim. No aspecto material ou no aspecto moral? O aspecto moral fala mais alto no ser humano. Mas aí ele vai colocando, olha a resposta que eles nos dão. Enganas-te. Olha como eles são incisivos. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Dia a dia. Não é aos saltos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vocês entenderam? Tem uma palavrinha aí que é meio complicada de entender, não é? Mister. Se eu disser que, colocar nessa palavra aqui, faz-se necessário, ficou melhor? É o sinônimo de mister. Por isso que é importante quando nós não lemos um texto e tem uma palavra que muitas vezes é chave, você não vai lá buscar o sinônimo, a compreensão, você não entendeu o texto. Vamos ler de novo. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Eu sempre uso
uma figura de analogia, o que corre debaixo das grandes cidades, ou da cidade onde tem saneamento? Esgoto. Se ele não transborda, ninguém se preocupa. Preocupa? Se há um entupimento na sua casa e ele transborda, o que acontece? É necessário limpar. Não é ou não é? Você só sente a necessidade quando tudo transborda. E aquilo vem à tona. Né, Meire? Já passou por isso? Entupir alguma coisa na sua casa? Esgoto ou isto? Aí desentope aquilo, some tudo e fica tudo normal? Não, nós vamos ter que prevenir, não jogar coisas que não sejam biodegradáveis naquilo, para não entupir de novo. É ou não é? Nós aprendemos com os nossos erros. A humanidade aprende com seus erros. Então, com isso nós vamos adquirindo o quê? Um senso moral coletivo. Essa é a importância de nós crescermos individualmente para adquirirmos uma consciência coletiva. Do que me adianta se eu simplesmente tentar melhorar a mim mesmo, se eu não consigo auxiliar o outro a se melhorar? Né? O que nos faz sentir melhor? Ver alguém fazendo mal ou auxiliar ele a não praticar o mal? Esses são questionamentos que nós temos que fazer na nossa mente. Isso é crescer moralmente. Porque a partir do momento que eu posso saber que eu já conheço isto, eu sei que a partir do momento que eu terminar a minha jornada física, eu vou continuar uma jornada que é espiritual, que é eterna. E esses conhecimentos que eu adquiri agora, vai ser útil para me levar para o plano espiritual e depois voltar novamente? Porque assim a humanidade caminha. Se o espírito não evoluísse, em termos morais, a nossa terra não progrediria nem materialmente. Porque seria um campo de destruição sem fim. A barbárie faria parte do nosso mundo hoje. Né? Então, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá a respeito desse conhecimento é que diz que é necessário que eu cresça em espírito e em moral. Porque o crescimento material, ele é inerente ao ser humano. Ou alguém quer andar de carroça novamente? Ou quer andar a pé? Anda a pé hoje porque nós acostumamos a ficar de carro o dia inteiro, então vamos caminhar um pouquinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O conforto material nos deu condições de termos um tempo livre, não deu? Mas o que eu faço do tempo livre que eu tenho? Hoje nós temos a oportunidade de ter isso aqui em mãos. Né? Nós eu estava comentando com a Aline, né? E ela falou assim, vocês viram o vídeo do Evangelho no Lar, né? Aí a Aline falou assim, nossa, a IA faz coisa, né? Faz. Na nossa vida tudo é neutro. Todos esses materiais são neutros. Eu posso pegar esse celular aqui e fazer com a Rose, com Meire, Rose Meire. Vai machucar, não vai? Mas eu posso passar uma mensagenzinha bonitinha para ela, não posso mesmo? Levantar a autoestima dela e levantar a minha. Moralmente nós vamos crescer. Né? Para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Conjunto de leis, código de leis. Não é uma aplicação moral para que todo ser humano caminhe de uma forma mais civilizada? Se não existisse leis, o que seria, Andréia? Um caos, não é isso? Um caos. Depois nós vamos falar alguma coisinha aqui. Alguém tem algum apontamento para falar? Alguma coisa assim, para nós não ficarmos falando sozinhos? É engraçado que tem uma expressão,
falando sozinho igual pobre na chuva. Eu não sei de onde te vê isso, né? Você tem coisa. Alguém tem? Não? Estou todo mundo calado, o que foi? Cai do sol que não apareceu? Ou está aparecendo devagarzinho? Deu para perceber o quanto é difícil, muitas das vezes, nós crescermos em termos morais, numa sociedade ainda, vamos dizer, que falta aplicar esse sentimento de moralidade no nosso dia a dia? Mas é princípio de escolha. Nós podemos escolher. Essas linguagens de algoritmo nos faz trazendo coisas, não é isso? Quando você abre algum assim, opa, você olhou, observou, logo em seguida, o que acontece? Vem mais. E nosso cérebro vai levando a nossa para dentro daquilo. Quando vê, nós estamos vendo vários 10 vídeos a respeito de um assunto que não vai nos acrescentar em nada. Eu estou observando aqui, olha só, eu estou conversando com vocês, mas eu observei, eu passei para Elisa, que foi a responsável de fazer isso, o Evangelho, e todas as outras mensagens, que é ela que está no comando. Eu falei, já está na tela. Postei para ela, ela falou assim, obrigada. É um incentivo. É um incentivo, porque ela nos proporciona o conhecimento que ela tem para que nós possamos ver algo de bom. Ela poderia estar postando alguma coisa de ruim? Aqui não. Porque a diretoria não iria permitir. Veja como é que é. Quando nós adquirimos um progresso moral, nós fazemos a filtragem do que nós estamos querendo ver. É ou não é? Este é o crescimento moral que nós vamos adquirindo. Filtrar os assuntos. Filtrar o que nós estamos vendo. Paulo disse, é necessário que conheça tudo, mas que retenha tudo de bom. Olha que ensinamento moral que ele nos dá. Há mais de 2000 anos. E Paulo foi um dos que foi responsável por termos o Evangelho do Cristo em nossas mãos. Porque ele viu que era bom. Ele viu que era bom. E incentivou os outros apóstolos a colocar aquilo que eles visualizaram do Cristo numa mensagem escrita. Agora, nessa mensagem escrita, como a grande porcentagem daqueles apóstolos não tinham a instrução, não sabiam ler e nem escrever, mas tinham a sabedoria e não sabiam transmitir, eles transmitiram para os, quem era? Escribas, que eram raros. E os escribas iam escrevendo, mais coisa e tal. Mas se o escriba não concordasse com aquilo, fala, ninguém está me vendo escrever, eu vou alterar um pouquinho esse texto aqui. E alterava. Não alterava? Se eu falar para a Meire contar um fatozinho aqui, isso é brincadeira de treinamento de grupo, passar uma frase para ela e chegar lá no Léo. Cada um vai mudar aquela estrutura. Até muitas das vezes a mensagem principal se perde no meio do caminho. Mas a mensagem do Cristo não se perdeu. Porque ela tem uma base moral forte. Tanto é que ele vai lá numa das frases do Evangelho e fala assim, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Vai permanecer o princípio moral. É o princípio do amor. Só isto. Alguma dúvida?
Alguma pergunta, algum questionamento? Vamos lá. Eu gosto de vocês falarem, que eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Senão depois eu vou puxar minha orelha. Cabelo não tem condições de puxar mais. É? Há uns 30, 40 anos atrás, dava para puxar e levantar assim, ó. Hoje. Bom, brincadeiras à parte. Mas faz parte. As nossas reformas morais estão intrinsecamente ligadas também ao progresso material. É ponto pacífico. Vamos lá? A 785, agora nós vamos mexer num ponto que todos nós temos. Quer ver? Andréia, tá assim, preocupada? Não vou mexer com você, não vou mexer com todo mundo. É comigo mesmo também. Eu estou nesse balaio também. Estou nesse saco de farinha. Olha só, qual o maior obstáculo ao progresso? Quem é que sabe? Quem mais? Opa, quem falou aí? Léo? Tá bom, ele não foi egoísta. Ele repartiu conosco o conhecimento dele. Egoísmo. Aí vem o orgulho. O orgulho também, né, Andréia? Ele fala, eles iniciam o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Olha como ele separa uma coisa da outra. É um estudo, é um incentivo a nós pensarmos que o orgulho e o egoísmo não impede o progresso material. Não. Mas o progresso moral, sim. Aí eles continuam. Porquanto o intelectual se efetua sempre. Vamos lá no livro Céu e Inferno, um pouquinho. No capítulo que faz parte do céu, o item 10, me parece, que fala: o espírito progride nos dois planos da vida. É ou não é? Alguém já leu o livro Sexo e Destino aqui, de André Luiz? Hã? Sim. Quem foi o irmão Félix? Se leu, vai ter que saber. Eu vou dar um spoiler, mas é bom que vocês possam ir lá buscar. Irmãos Félix, como ele mesmo no final do livro, ele fala assim: onde está Álvaro? Me parece que é Álvaro, parece. Aí ele fala assim: eu sou Álvaro. Eu fui Álvaro. Que foi a que deu origem a toda a trama do livro. Foi um espírito na época, ele estava encarnado, provocou distúrbios mil numa comunidade de amigos e que estavam convivendo com ele na Guerra do Paraguai. Passou por dificuldades no plano espiritual depois que desencarnou. Fez todas as barbaridades possíveis, até mesmo atentando contra a sua própria vida material. Mas quando foi a Guerra do Paraguai? 1864, me parece que ela terminou. Quando foi surgiu a obra do livro Sexo e Destino? Faz um search para mim aí, por favor, Léo, porque eu não vou abrir aqui. Acho que foi 1940 e pouco, na década de 40. Você pega... Eu gosto muito de colocar datas para que nós possamos entender. Vamos colocar aqui 1942, vamos colocar menos 1864. 78 anos, 80 anos. Em termos práticos, 78 anos é um período praticamente de um espírito mediano para desencarnar e reencarnar. Uma encarnação praticamente quase. Então, ele deve ter passado por alguns processos reencarnatórios, não sabemos. Mas em 78 anos esse espírito saiu de um espírito doente, moralmente doente,
para alguém que já havia alcançado em nosso lar o respeito pela meritocracia de chefiar um departamento no ministério, me parece que é do auxílio, ou eu não me lembro bem. Meritocracia, porque ele cresceu moralmente, certo? Não foi materialmente. Então, ele em espírito, ele cresceu. No plano espiritual, ele estudou, contribuiu para que esse conjunto da cidade de nosso lar também recebesse algo. Vai lá, Léo. 1963, olha, tá vendo? Já um livro mais recente. Né? 63. 63. 1864. 100 anos, praticamente. Mas quanto tempo demorou para esse livro ser escrito? Né? Como diz o outro, para ele ser impresso ou qualquer coisa. Vamos colocar na faixa de 90 anos. É um processo para o espírito. É um piscar de olhos. Mas houve um progresso moral. Por que nós estamos colocando isto em exemplos? Que nós, espíritas, já temos em mãos. Para nos mostrar que somos capazes de progredir em moralidade. Juntos, materialmente, crescemos moralmente. Conjunto de leis hoje, códigos de leis, são para vários países. Cada um tem umas diferenças, mas todos procuram, de uma certa forma, a justiça. Vamos continuar. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Estudo. Muitas das vezes, uma universidade surge pela capacidade de empreendedorismo de a pessoa que quer bens materiais. Eu quero me enriquecer ofertando ensino. Em primeiro lugar, eu quero números. Mas automaticamente, muitos daqueles que estão entrando na universidade, que a pessoa criou querendo números, fortuna, ele tem o livre-arbítrio de aplicar isso moralmente, para crescer moralmente. Não tem? E aí ele continua. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. A felicidade do espírito é mais duradoura? É ou não é? Alguém já fez alguma coisa de bom aí que deu enchida no espírito? Você não se sente leve? Então, a bondade que nós vamos adquirindo com o tempo, ela sim que é o motor do nosso crescimento moral. Bom, e ele nos remete ao capítulo 12, que faz parte do Livro dos Espíritos, a questão 913, que fala realmente a respeito do egoísmo. E ela está assim, olha. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Radical. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito,
porquanto até aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, olha só, presta atenção. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Interessante, quando eu estava fazendo essas leituras, e me veio à mente uma viagem que eu fiz para Ribeirão Preto. E no caminho o ônibus pifou. Pifou. Aí eu dei uma olhada por baixo, o mecânico sempre tem aquela curiosidade de saber o que é. Aí eu vi uma peça quebrada, uma parte de alguma coisa de óleo de motor, pingando. Falei, ó, tem jeito não. Falei com o motorista. Aqui é só deixar encostado aí. E todas as companhias de transporte de passageiros têm um convênio entre elas. O ônibus que está meio vazio para levar os outros passageiros que estão ali. Sabiam? Olha o progresso. Senão o outro falando, não é passageiro da minha companhia, não pagou a passagem para viajar na minha companhia, não vou levar. Logo encostou vários ônibus. E eu estava sentado de um senhor que ele estava fazendo hemodiálise. Na época, 30 anos atrás, olha só. Está assustada? Então tá bom. E na época estava surgindo o celular. Os tijolão, aquela coisa analógica. E eram raras as pessoas que tinham celular. E todo mundo empolvoroso, como é que eu vou, como é que eu vou avisar meu pessoal que está me esperando, não sei o que, como é que é. E dentre esses saiu um passageiro lá do fundo, ele estava com o celular, quando ele falou, ele escondeu o celular dele. Para ninguém pedir. Porque na época é aquela história, paga quem liga e quem recebe, não era? Essa época, né? E aí, só para encerrar, ele saiu de fininho, foi lá para o fundo, lá para um pouco mais longe. E nisso parou um ônibus assim e tal. E esse senhor que estava lá, ele estava tipo uma cera, precisando fazer diálise, estava marcado no outro dia. E todo mundo se empurrando, todo mundo se querendo entrar no ônibus ao mesmo tempo. Egoísmo. Aí eu poderia entrar, mas eu tinha tempo, eu estava tranquilo. Falei, não, o senhor pode ir no meu lugar, vai, vamos embora. Vai, resolver a sua situação. Nós aqui fica, que hora o próximo ônibus a gente entra. Então, são vertentes que nós temos a usar. Hoje, todo mundo tem um celular. Mas no maior egoísmo, nós ficamos em silêncio um dentro da casa e um do outro. Às vezes sem olhar a face do outro dentro de casa. Esse é meu mundinho, eu não saio dele. Assistam Toy Story 5. Alguém assistiu? Vai lá. Vai lá. Nosso tempo acabou. Tá? E vamos para o Evangelho. E o outro Luiz vai entrar, vocês vão ver a diferença. Tá? Mas é isso aí. Assistam Toy Story 5, né? Estou fazendo propaganda não, mas que lindo ele. E ensina muito. Eu não vou dar spoiler, não. Olá, bom dia a todos. Então, o Luiz jovem acabou de sair. Acabou de entrar o Luiz mais jovem. Eu sou jovem, diante do plano espiritual, estou mais perto de você. Muito bom. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer hoje o estudo do Evangelho. E é interessante como às vezes a gente acha que controla alguma coisa, né? E os temas são super conectados, né? A Aline começou aqui falando sobre
como a gente julga as pessoas, né? Deu 4 exemplos de situações que a primeira resposta é reação. E o capítulo que saiu para a gente estudar é justamente o capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E para quem, não sei se aqui, espero que... Alguém aqui é a primeira vez hoje que está visitando a casa? Então seja muito bem-vindo. Como é o seu nome? Mani. Como? Mani. Ok, muito bem-vindo. A gente faz todos os domingos, começa com a palestra de abertura, depois o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, que a gente faz pergunta a pergunta, e por fim a gente faz o estudo aqui, uma palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre recomenda para quem frequenta a casa e para todo mundo, né, fazer o Evangelho no lar. E esses livros, né, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma coletânea de Chico Xavier super bacana para fazer o Evangelho no lar. Então, uma vez por semana, parar para estudar com a sua família. Caso você precise de ajuda, procure alguns trabalhadores da casa, a gente ajuda como fazer o Evangelho no lar, ok? Então, seja muito bem-vindo. Então, este livro aqui, gente, para quem não conhece, imagino que quase todos aqui conheçam, mas essa edição que a gente estuda hoje, a terceira edição de Allan Kardec, que ele sistematizou e revisou praticamente todo o livro, a estrutura do livro, para ficar mais fácil de entender. Então ele divide em capítulos o livro, e cada capítulo um tema-chave. E a estrutura dos capítulos, que é a que a gente vai ver aqui hoje, né, ela começa com os ensinamentos de Jesus e depois as lições dos Espíritos. Então o que ele recebeu através de psicografia de diversos médiuns que ele mandou cartas, ele colecionou e agregou de maneira estruturada a este livro. Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem ensinamentos trazidos pelos apóstolos na Bíblia, mais mensagem dos Espíritos que Allan Kardec sistematizou e colocou aqui de maneira organizada. Então essa é a estrutura do livro. E hoje a gente vai ler, e como não poderia deixar de ser, ele traz aqui, o capítulo é inspirado por um texto do Evangelho de Mateus. E esse capítulo especificamente, ele só fala do Evangelho de Mateus e tem uma menção ao Evangelho de João. Então basicamente esse capítulo inteiro está baseado no Evangelho segundo Mateus. E o que o Mateus fala, né, e no versículo 5... 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então vamos lá ver se isso está funcionando. Maravilha, funcionou. Então a gente, seguindo para, como eu acabei de falar, esse capítulo está dividido em 2 formas, né, em 2 etapas. A primeira etapa ele traz ensinamentos de Jesus. Então, dividido dessa forma: perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Argueiro é cisco, né? A tradução é cisco no olho, né? Eu vejo o argueiro no olho dos outros, o cisco, mas não vejo a trave, aquele pedaço de madeira no meu, né? Aquela coisa enorme no meu olho. E por fim, não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Esse é do Evangelho de João. Esse é aquilo que eu falei, que é o único trecho que ele traz do Evangelho de João. E a segunda parte são as instruções dos Espíritos. Então são as cartas que circularam, que Allan Kardec consolidou e traz essas instruções dos Espíritos para esclarecer, ajudar a gente a melhor entender o ensinamento de Jesus. Como a gente já ouviu aqui hoje, o ensinamento de Jesus, as respostas não eram diretas. Ele falava através de parábolas e ele falava através de ações. Né? O verbo fazer, ele fazia. Né? Ele não falava muito diretamente a resposta, mas ele falava através de parábolas e ele deixou os ensinamentos morais dele através das ações que ele praticou durante a sua vida. E antes de entrar no capítulo, eu queria só fazer uma pequena pausa aqui. Acho que, Luiz, sua introdução foi super bacana no sentido de entender a origem da palavra. Então, tem 2 palavras aqui que eu trouxe, porque a gente fala muito, né, e aí eu vou trazer a origem da palavra para a gente entender. A primeira é misericórdia. Ela vem do latim misericórdia. É o mesmo radical da palavra. E no latim, a palavra misericórdia vem de miserere, que aí miserere significa sentir piedade, compadecer-se. Então, misericórdia é a primeira parte, o radical da palavra, miserere, do latim. A segunda, cor, ou cordis, significa coração.
olha que interessante, na palavra misericórdia, no português, vem do latim misericórdia, que é a mesma palavra, e ela se divide em duas partes. A origem da palavra miserere e cordis. E você junta e virou misericórdia. Então é você ter... você compadecer-se, ter piedade e com coração. Então isso que é misericórdia. Olha que bonito, né? E a segunda palavra é indulgência. Indulgência, ela também deriva do latim. Indulgentia. Vem do latim muito parecido também, né? E essa palavra indulgentia do latim vem de indúgio. E aí, indúgio significa ser gentil, ceder, conceder um favor. E a gente pode descrever, numa tradução mais literal, né, ato de perdoar, complacência, remissão a uma pena. E a estrutura da palavra, né, ela se compõe, indúgio, de duas formas. In, que significa olhar para dentro ou intensificar, e dúgio, que é uma raiz antiga associada a ser terno ou ser mole. Né? Então, como ceder a um pedido. Então, indulgência vem do latim, que é olhar para dentro e ser terno. E que isso que é o significado da palavra indulgência, né? Ela é justamente você ter tolerância, você é capaz de agir com bondade. Então, na palestra de abertura que a Aline falou, né, quando você tem uma pessoa que te agride ou fala palavras, né, para a gente não pensar ou não olhar, se a gente olhar com misericórdia e indulgência, a gente talvez seja capaz de enxergar além daquilo que a gente está vendo, que é o porquê que aquela pessoa está fazendo isso. Né? E aí a gente vai estudar aqui nesse capítulo que não é ser conivente com aquilo e nem aceitar aquilo de maneira, isso tem que ser assim, não. Mas como é que a misericórdia, a indulgência chama a gente a agir. E é isso que Jesus demonstrou através das ações, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Está claro, gente? Alguma pergunta? Maravilha. Então vamos continuar o estudo, que tem bastante tema aqui para a gente hoje. E aí a gente vai começar pelo primeiro dos ensinamentos, perdoar para que Deus os perdoe. E aí se a gente olhar no livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe só um pedacinho para a gente senão ficar muito pesado o tema hoje. E pelo tempo que a gente tem aqui também, né? A misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então a gente já olhou o radical da palavra, o que significa misericórdia, e aqui Jesus está falando o que ela significa, né? Que é brandura. É o teu coração brando. É o não agredir. Né? Exemplo da vida, às vezes a gente está olhando, super simples, né? Eu estou dirigindo, eu vejo aquele carro cortando, passando, querendo, e aí eu eu tenho duas escolhas naquele momento. Uma, fechar, não deixar passar e xingar aquela pessoa, às vezes até entrar num conflito com aquela pessoa que eu nem conheço, ou simplesmente abrir e deixar a pessoa passar. Porque talvez aquela pessoa está indo buscar a filha que está doente, a esposa que está para parir. Alguma coisa grave está acontecendo, que ele precisa chegar num lugar. Então isso significa a misericórdia. Isso significa a indulgência. É simples, gente, não é difícil, quer dizer, é difícil, mas é simples, vamos assim dizer, porque a nossa reação é instinto, é instintiva ainda. E isso é o desenvolvimento moral que o Luiz estava falando aqui. É a gente tirar a ação do instinto e estimular a ação do sentimento. E nesse caso, o sentimento de amor, que se expressa através da misericórdia e através da indulgência. Né? E aí aqui a gente esclarecer que perdoar não é negar a dor nem dispensar prudência. Né? Então não é simplesmente negar que aconteceu. É sim reconhecer que algo aconteceu e ver o que eu posso fazer para melhorar. Como eu posso ajudar aquela pessoa? É decidir não fazer do rancor a morada da alma. Então eu tirar essa... Se alguém me fez o mal, o que eu preciso fazer? Eu preciso esquecer esse mal. Mas não é esquecer e aqui um dia, daqui a 3 semanas, alguém fala o nome daquela pessoa, filho da mãe. Ele me fez o mal. Eu ainda pego ele ou ela.
Não, é isso. Eu esquecer, mas no sentido de eu compreender. De eu ter indulgência, eu ter misericórdia. E aí, se a gente for olhar para o Livro dos Espíritos, né, uma ajuda doutrinária do que a gente está falando, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Né, a gente falou aqui do orgulho e do egoísmo. Qual é, segundo o Livro dos Espíritos, a melhor resposta para ambos? Como a gente consegue evitar o orgulho e o egoísmo? Oi? É isso aí. É isso. Que é isso, você traduzir numa palavra só, é a caridade. A ação da benevolência, da indulgência e do perdão é a caridade. Como é que eu transformo isso em ação? Então, o que os Espíritos nos trazem que para melhorar ou para evoluir moralmente, para a gente reduzir aquele egoísmo e aquele orgulho que trazemos ainda dentro de nós, é através da caridade. É através do auxílio ao irmão, mas o auxílio sem buscar louros, sem buscar, né, que a mão esquerda não saiba que a mão direita dá. É isso, é a caridade pura. E Emmanuel apresenta o perdão como um remédio espiritual. Então, Emmanuel, e aqui eu estou trazendo um trecho do livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 61, né, ele fala, perdão, remédio santo. Então olha que interessante, às vezes para a gente se curar de um problema, aquele remorso, aquela coisa, eu estou passando mal, eu vivo com dor no estômago, vivo com dor de cabeça, estou com uma úlcera gástrica. Olha que simples, gente. Qual que é o remédio? Muitas vezes para isso, não estou dizendo que sempre, né? A gente tem que procurar o médico, não quero dizer que não procuremos o médico, mas o médico vai te dar aspirina que vai melhorar a dor. Mas se a gente não tratar a causa, e muitas das vezes a causa está na alma, no espírito. Então, o remédio é o perdão. Eu tirar aquele rancor que estou guardando, eu tiro aquele peso e alivio aquilo. E aí o médico consegue me ajudar mais efetivamente. Então é trabalhar os dois juntos. Então, a explicação aqui, escolher uma mágoa, uma aplicação, né? Escolher uma mágoa e iniciar em oração o trabalho de não alimentá-la. Então toda vez que você está sentindo aquela dor, aquele pesar, aquela coisa que, aquele meu parente lá fez aquilo, falou aquilo de mim, vem aquilo, o que você faz? Uma oração. A Aline falou aqui, né, na palestra de abertura, faça uma oração, gente. Vê aquele pensamento, faça uma oração. É isso, entendeu? Então, conversa com Jesus, conversa com o seu guia espiritual, pede auxílio. Reze um Pai Nosso simplesmente. Não consegue ainda perdoar de coração? Reze um Pai Nosso pedindo para que você consiga. Tá claro, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, continuando e indo para o próximo tema, é reconciliação com os adversários. Estamos chegando lá, né? E o trecho aqui que traz no Evangelho, eu reduzi o texto, né? Importa que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos. Então Jesus, é interessante isso, né? Porque ele não fala simplesmente para a gente perdoar, ele fala também para a gente reparar. É o primeiro passo para a gente seguir nessa trajetória do desenvolvimento moral, é a gente reconhecer. Então, reconhecer que a gente errou. Então, é o primeiro passo. O segundo é a gente sair daquela esfera da culpa e ir para a esfera da responsabilidade. A responsabilidade gera o quê? Gera ação. Porque se eu sou responsável por algo, eu vou repará-lo. E o reparar, às vezes, pode ser tão simples quando pedir um perdão, pedir uma desculpa. E mesmo que a pessoa não aceite, tudo bem, você fez o primeiro passo, um dia aquela pessoa vai alcançar aquilo. Ou seja, se você não consegue mais se comunicar com aquela pessoa, fazer o bem para outrem. Fazer como? A caridade. É você escolher a instituição de caridade e apoiar,
é você recolher uma pessoa que precisa de ajuda. E não precisa ser conhecido não, gente. Pode ser qualquer um. Isso é a lei da reparação. Se eu não consigo fazer diretamente ainda, por diversos fatores, faço indiretamente. Até que um dia a gente tenha essa oportunidade. E aí a reconciliação pode ser, de novo, muito simples, né? Uma conversa, um pedido de desculpa, uma prece ou mudança íntima. Nem sempre significa voltar a conviver sem limites, né? Que nem sempre significa que eu vou ter o convívio normal com aquela pessoa que eu tive aquela desavença. Mas significa que eu deixei claro, que eu reconheço que eu errei e que eu estou pedindo perdão. E aí, se a gente for no apoio doutrinário aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 887, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Olha a pergunta que Allan Kardec faz. Isso é a pergunta de Allan Kardec. Perguntando, questionando, mas questionando no sentido educativo, o ensinamento de Jesus. Porque Allan Kardec pergunta isso que a gente se pergunta às vezes, né? Então ele fez essas perguntas para esclarecer as pessoas. Isso há 200 anos atrás e ainda hoje é super válido. Ele perguntou: Jesus, ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? Ou seja, o que significa amar o inimigo, né? Tem aquela pessoa que foi lá e me espetou, fez um vuduzinho meu, me espetou ali uma agulha, e eu tenho que amar ele? Sim, essa é a resposta de Jesus. Perdoar 70 vezes 7, não é isso? E aí, a continuação da resposta aqui, não, a resposta, na verdade, dos Espíritos, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Olha como os Espíritos são sábios, né? Ou seja, você não vai ter aquele amor terno e apaixonado como você dá para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para aquela pessoa que você, para o seu cônjuge, né? Para aquela pessoa que você convive. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Então aqui eles esclarecem. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Olha que interessante. Então às vezes a gente vai no literal da palavra e Jesus falava sobre parábolas. Então a gente tem que entender o que está por trás daquela parte literal. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos. E superior no sentido de moralmente, não de querer se sobressair. Ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. Então aqui é outra ajuda, auxílio que os Espíritos nos dão. Como eu consigo evoluir moralmente? Às vezes é tão simples quanto não procurar vingança. Então amar aos próximos, amar os inimigos como a gente ama a si próprio, é isso, né? É você ter indulgência, é você ter misericórdia até com seus inimigos. Não necessariamente significa que você vai morrer de amores por ele ou trazer aqui e viver abraçado. Não, não é isso que Jesus disse, gente. É simplesmente dar o primeiro passo. É não incentivar o ódio, o rancor e, acima de tudo, não agir com a vingança. Agir com a caridade. Se for agir de alguma forma, com caridade. Se não conseguir ainda, uma oração. É o mais simples de se fazer. Pensou naquela pessoa com ódio, reza um Pai Nosso. Para você e para ele. Reza uma Ave Maria. Pense em Jesus. Não sei rezar. Pense em Jesus. Pense no amor. Tão simples quanto isso. E aqui já falamos aplicação. Então, alguma pergunta, gente? Tá claro por enquanto? Então tá ótimo. Então vamos lá, continuando. Terceiro item, sacrifício mais agradável a Deus. E aqui também é um trecho do Evangelho de Mateus, né? Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então aqui é uma passagem que Jesus fala, né? Mateus fala no Evangelho, antes de você ir ao altar e oferecer alguma coisa, exatamente, reconcilie-se com seus inimigos. Vá, ao invés de procurar Deus um altar, vá e procure o seu inimigo e procure o perdão e cultive o amor.
e pratique a caridade. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aqui a mesma pergunta, 886, que a gente acabou de falar, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí a resposta dos espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? A tríade. Exatamente. Então essa é a resposta da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos trazem qual a resposta, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade. Por isso que eu fiz questão de explicar misericórdia e indulgência, porque elas são chave nesse capítulo 10. Esse capítulo 10 fala sobre indulgência e benevolência e misericórdia, que é o coração da palavra caridade, que é a ação da palavra caridade, que é como eu entrego a caridade. Não é só dar o dinheiro, né? Mas é eu fazer essas três coisas. E aí, antes, como a gente aplica isso, né? Antes de servir, orar ou falar em nome do bem, ou seja, antes de me levar o pensamento a Deus, né? Também olhar para dentro da gente. O que eu preciso melhorar? Lembrando que o desenvolvimento moral não é eu ajudar o outro, é a minha reforma íntima. Então nós estamos aqui para quê? Para a nossa evolução moral. E a nossa evolução moral, como somos seres sociais, é através do convívio em sociedade. Só que é aquela história do avião, né? Quando cai a máscara no avião, primeiro coloca em você, depois os outros. Então primeiro procure se elevar, primeiro procure se acalmar, elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, e aí você procura mesmo aquele seu inimigo ou aqueles amigos que você querem ajudar. Tá claro, gente? Então, continuando, aqui o argueiro e a trave no olho, né? O cisco e a trave no olho, e o trecho aqui do Evangelho é: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Então, por que vocês acham que isso acontece? A gente já falou dessa palavrinha aqui hoje, né? Exatamente. É orgulho. Então, eu prefiro apontar. E é interessante, né? E a psicologia fala sobre isso, né? Que a gente tem mais facilidade de enxergar os defeitos que nós temos nos outros. Então, pensemos sobre isso, né? Se eu estou enxergando o defeito em outrem, normalmente a gente consegue enxergar os defeitos que nós também temos. Então aqui... Quando você aponta o dedo, tem três para você. Você consegue ver o outro que você tem em você, né? Porque você conhece. Exatamente. Então, olha que bonito isso aqui, né? Nunca tinha pensado dessa forma, mas é super válido. Então, antes da gente criticar, praticamos o quê? Exatamente o que a Aline falou na abertura hoje. A benevolência, a indulgência, a misericórdia, né? E aqui o orgulho enxerga depressa o erro alheio e disfarça o próprio. A misericórdia começa quando aceitamos olhar para dentro. E aí, como apoio, e a gente falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, olha que interessante a pergunta, super conectada com os dois temas que a gente estudou aqui previamente. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E a resposta dos espíritos: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Então, qual a forma? A caridade. E aí, continuando, na pergunta 919, que está da lei do progresso, das leis morais, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem? Então, Allan Kardec, ele era perspicaz, ele não se sentia feliz com a primeira resposta, ele ia na segunda. E perguntava mais um pouquinho para a gente ficar com um entendimento mais claro. Qual o meio mais prático? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí, a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, ele já está fazendo menção lá a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu melhoro? A minha reforma íntima. Tá claro, gente?
Então vamos lá. Esse é o último do tema da parte dos ensinamentos de Jesus. Não julgueis e atire a primeira pedra. E esse é o único que vem do Evangelho de João, que é quando ele fala: aquele dentro de vós, aquela mulher adúltera que está na praça e os homens querem apedrejá-la. Jesus se aproxima, e aquele que dentro de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? A multidão se dispersa, né? E aí Jesus, olha como é fantástico isso, né? Jesus, e aqui para mim está o exemplo que a gente tem que levar hoje do que é o perdão. E do perdão com ação, porque Jesus, né, ele vai e fala: vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então o que ele fala? Ele dá numa frase muito simples 2 instruções, né, para ela levantar-se, se erguer, e segundo, não voltar a pecar. Essa é a ação. Ele não está falando para ela: você vai lá e se dê 10 chicotadas, reze 150 Ave Marias, 300 Pai Nossos, suba as escadas de joelhos. Não, gente. Porque tudo isso é coisa material. Eu posso fazer tudo isso e não mudar internamente. O que Jesus está pedindo é que ela mude internamente. É que ela promova o que é reforma íntima. Vai, não peques mais. É tão simples quanto isso. É isso que a gente precisa guardar dentro da gente. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Então vamos lá. E aí já, pulando para as instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, né? Então os Espíritos trazem aqui: perdoai, usai de indulgência, já entendemos o que é a palavra indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até o vosso fim. Isso é um exercício e uma luta diária. Estamos nesse planeta de provas e expiações e passaremos por provas e expiações todos os dias. Como a gente passa, depende da gente. Eu passo com amor, com benevolência, com misericórdia, com indulgência, ou passo com rancor, com raiva e com ódio. É uma escolha que nós fazemos. Está no nosso controle. Por mais que às vezes não pareça, a gente pode xingar o vizinho, pode xingar o outro, não, está dentro da gente. Mudar a forma como a gente pensa, só tem uma pessoa, nem Jesus pode fazer isso, gente, por conta do livre-arbítrio. Nem Deus faz isto. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Exatamente. E com a escolha vem responsabilidade. Então ela é nossa. Alguma pergunta, gente? E aí, continuando, instruções, a indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. E aqui é interessante porque ele traz, e eu vou pular talvez para o último, que está super conectado, na instrução dos Espíritos também, no mesmo capítulo 10, é permitido repreender os outros. E aqui os Espíritos trazem, né, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir. Então aqui, né, Allan Kardec, como ele estrutura, fala: mas se eu vejo alguém fazendo algo errado, eu posso repreender esta pessoa? Então aqui eles falam: a correção cristã tem critérios. Então você podemos, e muitas das vezes até devemos. Se a gente tem, por exemplo, o nosso filho, é o nosso irmão, devemos, né? Mas ele fala com critérios. Intenção pura. Então, olhem no seu coração. Qual a intenção que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero denegrir, ou quero me sentir superior e exercer orgulho, ou porque eu estou fazendo isso para exercer a caridade? Utilidade real. Então, tem utilidade? Intenção pura, utilidade real. Prudência. Ou seja, não é na frente de todo mundo chamar a atenção de alguém. Chama a pessoa de lado, se eu tenho oportunidade, e conversa. Muitas das vezes não no momento que aconteceu, né? Porque está muito quente, a pessoa está nervosa. No momento subsequente. Se vocês sentirem que pode e que precisa. Tá? Isso tudo depende da situação, depende do contexto. Né? Sem isso, vira maledicência. E evitar ficar falando, né? Aquela história, né, falam, né, o ditado popular: peixe morre pela boca.
né? Que peixe come tanto que morre. Se você der comida para peixe, ele vai comer. Daí vem a origem desse ditado: peixe morre pela boca, ele literalmente morre. Mas aqui fala do poder das nossas palavras. Não dizem que a palavra fere mais do que mil porradas? É isso, né? Você leva um soco de alguém, aquilo vai doer, ficar roxo talvez, daqui uma semana passou. Se alguém fala mal de você na frente de várias pessoas, você vai guardar às vezes aquilo pro resto da vida. Tá? Então isso é o ensinamento que eles estão deixando pra gente. E aí, por fim, preciso terminar que o nosso tempo está se acabando, mas se a gente esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, 3 pontos que eu gostaria de deixar como a síntese desse capítulo 10, né? O primeiro é perdoar, é libertar o coração do rancor. Tá? Então, primeiro de tudo, se eu ainda não consigo chegar até a pessoa e falar, pelo menos tire do seu coração este rancor. Não é negar a dor, é impedir que ela se transforme em vingança. Então, onde estou agindo dentro de mim. O segundo é, antes de julgar, olhar para dentro. A questão do espelho, que já foi falado aqui, os dedos, né? Adorei essa dos dedos, né? Estou apontando um para fora e 3 para dentro. O autoexame transforma a crítica em humildade e justiça em caridade. Então, aquela sede de justiça se torna sede de caridade. Como eu posso ajudar aquele irmão? Como na abertura, né? Acabou de perder a filha, ou acabou de perder o negócio. E por fim, o terceiro, corrigir só com amor e utilidade. A palavra cristã não expõe para ferir, orienta para levantar. Então, ajudar quando possível e necessário, com amor, com benevolência, com misericórdia. E para finalizar, que a misericórdia seja a nossa resposta, né? E como título do capítulo, o Evangelho de Mateus, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, com isso, gente, gostaria de agradecer a todos. E para quem quiser, nós vamos ter o passe agora. Então, por favor, peço que a gente fique em silêncio, que a gente aproveite esse momento, já se conecte com os nossos mentores espirituais, que a gente eleve os pensamentos do nosso Pai Celestial. Ficamos em silêncio, que isso ajuda a receber um passe, a energia, a equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que nós possamos receber dos guias espirituais, que esse passe que a gente vai receber já comece aqui dentro dessa sala, que a gente receba essa energia, essa luz e essa benevolência e misericórdia dos nossos guias espirituais e do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos e um excelente domingo.